Fala, fiel! O clima já começa a esquentar porque a semana promete ser daquelas que deixam qualquer corintiano com o coração acelerado. A preparação para a semifinal da Copa do Brasil está entrando na reta final e, finalmente, uma notícia boa pintou no CT. Memphis Depay treinou normalmente e está liberado para jogar. Depois de alguns dias lidando com aquele edema incômodo no joelho, o atacante conseguiu completar todas as atividades com o grupo e virou opção real para o duelo decisivo. Todo mundo sabe o quanto o time ganha quando ele está em campo, seja movimentando o ataque, puxando marcação ou desequilibrando em jogadas individuais. O Dorival Júnior até já tinha deixado no ar que esperava contar com o jogador nessa semana, e embora ele tenha ficado de fora do jogo contra o Fortaleza, a estratégia foi claramente de preservação. Agora, com tudo regularizado, o técnico ganha uma peça fundamental para esse momento quente da temporada. Enquanto isso, a situação de Rodrigo Garro e Yuri Alberto ainda preocupa. Os dois seguem como dúvidas e não há garantia de que estarão disponíveis no início da semifinal. O jogo contra o Juventude no domingo deve ser com um time amplamente modificado, até porque ninguém dentro do clube pretende correr riscos desnecessários. O foco está totalmente na quarta-feira. Quando o Corinthians vai até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro no primeiro duelo do mata-mata, o time mineiro vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, briga na parte de cima da tabela e vem fazendo uma temporada muito sólida. Mas mata-mata tem suas próprias regras, sua própria temperatura, e isso sempre equilibra as coisas. O Cruzeiro não é imbatível. Longe disso. E se o Corinthians conseguir voltar para São Paulo com um resultado que mantenha a disputa aberta, a decisão na Neoquímica Arena pode virar um caldeirão capaz de empurrar o Timão para uma final histórica. Só que é impossível ignorar o impacto que Yuri, Garro e Memphis juntos trazem para o time. Quando os três jogam simultaneamente, o rendimento ofensivo cresce de maneira visível. E isso nem é opinião, é dado. Mesmo quem critique a fase recente do Garro ou os gols perdidos do Yuri reconhece que, tecnicamente, eles elevam o nível do time. O problema é que o argentino convive com um histórico de lesões que sempre gera incerteza. Às vezes, parece que está pronto. Aí surge um incômodo, uma dor nova, e tudo volta à dúvida. Já o Yuri tem aquele cenário conhecido. Pubalgia que vai e volta, momentos de evolução que de repente são interrompidos, mas que quase sempre permitem uma reviravolta inesperada. Não seria surpresa nenhuma se ele aparecesse treinando de última hora e fosse para o jogo, como já aconteceu outras vezes. A torcida vive nessa montanha-russa constante, torcendo para que, pelo menos nessa semifinal, os dois consigam estar juntos de Memphis para fortalecer o setor ofensivo. E aí entra outro assunto que movimenta muitos bastidores: o futuro do próprio Yuri. Desde a metade do ano, já se falava internamente sobre possíveis investidas do futebol europeu, principalmente da Roma, que segue acompanhando sua situação. Naquele momento, o Corinthians recebeu apenas a sinalização de uma proposta que beirava os 30 milhões de euros, mas o clube sequer abriu conversas. A prioridade era manter o jogador, que vinha em recuperação e já tinha renovado o contrato até 2030, reafirmando o compromisso com o projeto. Além disso, o time ainda disputava competições importantes e via no camisa 9 um dos pilares para alcançar objetivos maiores. E, de fato, ele fez diferença em jogos decisivos, ajudou no título estadual, contribuiu nas fases anteriores da Copa do Brasil e se manteve como peça central na construção ofensiva. Só que existe um ponto delicado nessa equação.
O Corinthians detém apenas metade dos direitos de Yuri. Significa que qualquer venda não enche totalmente os cofres e aí a conta começa a ficar pesada. Será que vale negociar por 10 ou 15 milhões de euros líquidos para buscar outro atacante com as mesmas características e produtividade? E mais, existe mesmo no mercado alguém com idade, intensidade e potencial parecido? Essa dúvida paira há muito tempo, dividindo opiniões. Outro fator é o tempo, que corre contra o clube. Se o plano é vender, não dá para esperar demais, porque o valor de mercado tende a oscilar à medida que o jogador envelhece ou enfrenta fases menos produtivas. E é isso que faz a discussão ganhar força nos corredores do clube. Mesmo assim, a saída não é simples. Fora o carinho da torcida e o peso que Yuri tem dentro do elenco, existe ainda o momento financeiro do Corinthians, que não é dos mais tranquilos. Há contas para pagar, há restrições que precisam ser resolvidas e há a necessidade de abrir espaço para novos investimentos que mantenham o time competitivo. Um dinheiro forte vindo de uma negociação pode viabilizar reforços, aliviar dívidas e dar um novo fôlego para o departamento de futebol planejar o futuro. Mas também pode enfraquecer a equipe em pleno ciclo de competições importantes. É um dilema real, que não envolve só bola rolando, mas todo o contexto que cerca a instituição. O jornal italiano que publicou a nova movimentação da Roma aponta que o clube segue interessado, mas também enfrenta dificuldades internas, especialmente com regras financeiras e incertezas sobre as competições que vai disputar. Isso pode atrasar ou até mudar o formato da possível oferta. Mesmo assim, Yuri permanece no radar. Ainda mais se terminar a temporada em alta, marcando gols decisivos e levando o Corinthians longe na Copa do Brasil. Aí, evidentemente, qualquer negociação fica mais complexa. Seja pela valorização do jogador, seja pela pressão da torcida e pela importância técnica que ele pode representar para o ano seguinte. E no meio de tudo isso, enquanto o torcedor tenta entender o que pode acontecer com o atacante, o foco dentro do campo continua sendo exclusivamente a semifinal. O desafio é grande, mas o Corinthians já viveu situações muito mais adversas e sempre encontrou forças quando muita gente duvidava. O retorno do Memphis traz esperança, a possibilidade de ter Garro e Yuri melhora o horizonte e a energia da torcida é o combustível habitual na hora da decisão. O ambiente vai ficando tenso, emocional, daquele jeito que só o Corinthians proporciona. E o torcedor já começa a imaginar como será a atmosfera da arena caso o time chegue vivo para o jogo de volta. O momento pede calma, estratégia e um pouco daquela velha coragem que sempre fez parte da história do clube. E enquanto a bola não rola na semifinal, outro assunto começa a tomar conta dos corredores do clube. O futuro do departamento de marketing e a movimentação intensa para garantir receitas importantes para os próximos anos. O Corinthians sabe que, para se manter competitivo dentro de campo, precisa organizar a casa fora dele. E isso passa diretamente pela forma como administra seus contratos de patrocínio. A diretoria vem trabalhando para ampliar acordos, renovar vínculos e ocupar espaços que ainda estão vagos na camisa. Tudo isso pensando em 2026, ano em que o clube projeta um novo ciclo financeiro e esportivo. Nas últimas semanas, o clube conseguiu avançar bastante nas conversas sobre o patrocínio principal, aquele que ocupa o espaço mais nobre do uniforme. A tendência atual é que a parceria seja estendida, com aumento nos valores e também no período de contrato.
A ideia é construir um acordo que ofereça mais segurança, mais estabilidade e uma previsibilidade maior para o fluxo de caixa. O Corinthians vinha conversando com outras empresas interessadas, mas o que se percebe é que as negociações com a atual parceira evoluíram de maneira consistente. O objetivo é fazer com que esse novo acordo seja mais robusto, com novas entregas comerciais, mais ativações e uma presença mais ampla entre clube e patrocinador. Ainda há detalhes a serem ajustados, mas o clima é positivo e o otimismo é compartilhado entre as partes. Mas não é só o patrocínio principal que está sob análise. O departamento de marketing tem pela frente a missão de renegociar 4 contratos importantes que se encerram no final da temporada. Esses espaços representam uma fatia significativa da arrecadação anual. E o desafio é conseguir manter os parceiros atuais ao mesmo tempo em que busca valores mais altos. Nos últimos meses, o clube já recebeu o aviso de que, pelo menos uma das empresas não pretende continuar em 2026, o que abre uma lacuna que precisará ser preenchida rapidamente. Cada espaço na camisa tem um valor de mercado e uma função estratégica, por isso a diretoria sabe que não pode perder tempo em nenhum desses processos. Outro ponto importante é que ainda existem áreas do uniforme que estão sem ocupação. A mais visada delas é a barra frontal, que tradicionalmente atrai empresas que desejam um espaço de grande visibilidade. O Corinthians trabalha para fechar esse acordo o quanto antes, mas as negociações exigem cuidado e paciência. No cenário atual, o clube não pode se dar ao luxo de fechar contratos apressados ou com valores abaixo do mercado. Cada real conta e cada ajuste no orçamento pode influenciar diretamente no futebol, seja no pagamento de dívidas, na manutenção de atletas importantes ou até na chegada de reforços que façam a diferença na próxima temporada. Mesmo com toda essa movimentação, a projeção financeira para o ano ainda está abaixo do esperado. A diretoria trabalhou com a expectativa de arrecadar mais de 180 milhões em patrocínios. Mas o valor real deve fechar próximo dos 174 milhões. Isso mostra como o mercado vive um momento de oscilação e como o Corinthians precisa estar atento a cada detalhe para não perder oportunidades. O futebol brasileiro como um todo tem enfrentado dificuldades econômicas e os clubes precisam ser criativos para manter receitas estáveis. Nesse ponto, a camisa do Corinthians ainda é um dos ativos mais valiosos do país, pela força da torcida e pela visibilidade natural que o clube proporciona. Enquanto os números são analisados e as reuniões internas acontecem, os torcedores observam tudo com uma mistura de curiosidade e ansiedade. Por mais que a maioria se preocupe mais com o desempenho do time dentro de campo, todo mundo sabe que a saúde financeira também é parte fundamental do futuro do clube. É impossível pensar em títulos, elenco forte e competições de alto nível sem que exista um trabalho organizado nos bastidores. E essa movimentação intensa no marketing é um reflexo claro de que o Corinthians tenta se reestruturar, mesmo enfrentando dificuldades significativas. A diretoria atual procura montar um cenário mais estável para os próximos anos, algo que permita planejamento a longo prazo, sem depender de soluções emergenciais ou vendas precipitadas de jogadores. A busca por parceiros sólidos e por acordos mais duradouros faz parte dessa estratégia. Quanto maior a previsibilidade financeira, maior a segurança para montar um elenco competitivo, pagar salários em dia e evitar situações que prejudiquem o desempenho esportivo. É claro que tudo isso acontece em paralelo ao momento dentro de campo. A torcida percebe que
Além das notícias sobre lesões, retornos e decisões importantes em competições nacionais, existe também um movimento central para garantir que o clube não sofra ainda mais com problemas estruturais. O torcedor vive entre duas realidades: a expectativa do jogo decisivo e a consciência de que cada contrato renovado ou ampliado pode fazer diferença no futuro próximo. Ao mesmo tempo, as movimentações no marketing se conectam diretamente com o futuro de jogadores importantes. Uma eventual venda, como a do Yuri Alberto, poderia aliviar a pressão financeira, mas também poderia enfraquecer o time. O equilíbrio entre arrecadar e manter a competitividade é um dos maiores desafios da gestão atual. Se os patrocínios forem renovados com valores maiores, o clube ganha tempo para tomar decisões com mais calma, sem precisar sacrificar peças essenciais de maneira imediata. E no meio dessa reorganização, é impossível ignorar como o Corinthians vem tentando se reposicionar no mercado. O clube sabe da importância de fortalecer a marca, ampliar a presença digital, ativar melhor seus contratos e se aproximar ainda mais de empresas que vejam no time uma plataforma de comunicação poderosa. Tudo isso exige planejamento, profissionais qualificados e, principalmente, resultados dentro de campo. Nenhum patrocínio resiste por muito tempo se o time não entregar competitividade, visibilidade e engajamento. Por isso, cada decisão administrativa também passa pela confiança de que o elenco atual pode entregar boas campanhas, seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil ou nas próximas temporadas. O torcedor, às vezes, acaba não percebendo o impacto que essas negociações têm no cotidiano do clube. Mas basta olhar para os times mais bem estruturados do país e do mundo para entender como o equilíbrio financeiro é fundamental. O Corinthians luta para reconstruir esse equilíbrio. E mesmo diante das dificuldades, as movimentações recentes mostram que existe um caminho sendo traçado. Mesmo que ele seja longo, cheio de desafios e dependente de escolhas difíceis. A verdade é que o Timão vive um momento decisivo em vários aspectos, dentro e fora das quatro linhas. A semifinal da Copa do Brasil representa um desafio gigante esportivamente, enquanto as renegociações de patrocínio representam um desafio igualmente significativo nos bastidores. Cada passo dado nessas duas frentes define um pouco do que será o Corinthians nos próximos anos. A combinação entre estrutura, planejamento e competitividade é o que vai determinar até onde o clube pode chegar nesse novo ciclo que se aproxima. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O ambiente do futebol brasileiro voltou a ferver com um burburinho daqueles que atravessam corredores, vestiários e salas de diretoria. A decisão do STJD de devolver ao Corinthians uma vitória retirada anteriormente, a medida que caiu como um raio sobre o Brasileirão, já provoca reações indignadas de rivais e corre pelas redes sociais como combustível para debates acalorados. Nos bastidores, comenta-se que o clube paulista vinha trabalhando silenciosamente para reverter o quadro, munido de documentos, vídeos e uma confiança quase desafiadora de que a justiça esportiva, mais cedo ou mais tarde, viria a seu favor. Fontes próximas ao tribunal afirmam que a reviravolta não foi simples. Houve discussões prolongadas, votos apertados e discursos inflamados, envolvendo interpretações de regulamento e questionamentos sobre procedimentos adotados na partida em questão. O que se diz é que o peso político e histórico do Corinthians
somado à consistência da argumentação apresentada, teria sensibilizado parte dos auditores. Nada oficialmente confirmado, claro. Mas, no futebol, o que não se confirma costuma ser mais interessante do que o que se confirma. Enquanto isso, dirigentes de clubes rivais não esconderam o descontentamento. Há quem fale em precedente perigoso, quem veja interferência desnecessária e até quem insinue que o clima nos bastidores não é totalmente imparcial. A palavra favorecimento circula em tons velados, mas suficientemente audíveis para incendiar ainda mais o rumor. Fora dos microfones, comenta-se que alguns clubes estudam medidas formais, buscando contestar o desdobramento ou, ao menos, pressionar por maior transparência nas decisões futuras. Entre torcedores, o clima é de provocação generalizada. Para uns, o STJD apenas corrigiu um erro crasso. Para outros, trata-se de mais um capítulo de um suposto roteiro que insiste em beneficiar o timão. O certo é que a devolução da vitória mexeu profundamente com a tabela e, sobretudo, com a narrativa do campeonato. E no futebol brasileiro, quando a narrativa muda, tudo muda, especialmente o humor de quem está brigando pelo topo. Se haverá novos capítulos, no ar paira a sensação de que sim. Porque no Brasileirão, nada permanece imóvel por muito tempo. Ainda mais quando o STJD entra em cena e o Corinthians está no centro da discussão. O rumor já ganhou vida própria e ninguém arrisca prever onde ele vai parar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!